penso que é importante nesse momento que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara de Deputados do Brasil manifeste o seu desconforto, a sua preocupação com a forma com que o governo da Venezuela está lidando com a sua situação interna. Forma essa cada vez mais repressiva, cada vez mais intolerante. Temos hoje a questão da cassação por uma canetada do presidente da Câmara de Deputados da Venezuela, da deputada Maria Corina Machado, que é um ato completamente arbitrário, porque ainda que ela tivesse alguma razão, que ela pudesse sofrer esta ou alguma outra punição no marco do Congresso venezuelano, existe um processo devido. Não pode o presidente do parlamento, por uma canetada, cassar o mandato. Isso é óbvio. Essa é uma das múltiplas arbitrariedades que o regime chavista tem praticado ao longo dos anos, à medida em que a sua condução da economia se torna cada vez mais desastrosa, os protestos se ampliam, se radicalizam e a repressão também se amplia e se radicaliza. Então, nesse sentido, eu votarei favorável ao requerimento do nobre colega Mendes Tamen. Porém, eu gostaria de fazer algumas observações sobre qual deve ser o papel do Brasil. Em primeiro lugar, nós temos interesses nacionais a defender e que esses são a prioridade na nossa política externa. Em segundo lugar, a situação da Venezuela é uma situação complexa. Ali, esse regime autoritário, essa semiditadura, eu assim chamaria nesse momento o regime venezuelano, ela tem ainda um amplo respaldo popular. Então hoje é totalmente inconcebível se pensar que haverá vitória total, quer do governo, quer da oposição na Venezuela. É absolutamente fundamental que se promova o diálogo. E existem setores da oposição venezuelana, como aquele chefiado pelo ex-candidato presidencial Henrique Capriles, que tem buscado algum grau de diálogo possível com o regime da Venezuela para se estabelecer um pacto de transição até o referendo confirmatório. Não sei exatamente qual é a palavra que eles usam em relação a isso, mas existe um mecanismo na Constituição venezuelana que permite que o presidente seja destituído mediante um referendo. Então, tem que haver uma saída constitucional para essa crise. Senão, nós caminhamos para uma guerra civil nos moldes da Síria. Atenção, caminhamos para uma guerra civil nos moldes da Síria. A forma constitucional seria esse referendo, que só pode ser feito daqui a 2 anos. Então, tem que haver, pelo menos, uma trégua negociada e, se não, caminhamos para uma guerra civil. Nesse contexto, qual é o papel do governo brasileiro? Não pode ser o de apoio condicional ao regime como tem sido até agora, no marco da Unasul. A posição da Unasul é uma posição vergonhosa. Por outro lado, evidentemente, não cabe ao governo brasileiro apoiar a oposição nem pregar a destituição do governo venezuelano. O governo brasileiro tem condições de realizar, com a discrição e a eficácia que sabe lidar nessas situações, um trabalho de mediação que permita evitar o pior na Venezuela. Para isso, ele não pode nem ser um aliado incondicional do regime venezuelano, como tem sido. Por outro lado, evidentemente, não pode condená-lo oficialmente, enquanto governo brasileiro, nos fóruns internacionais. Ele tem que saber exercer um papel de mediação dentro de todas as técnicas e gestuais e procedimentos que são necessários para realizar esse tipo de trabalho. Por outro lado, essa comissão, que não é o Poder Executivo, pode e deve pressionar o governo da Venezuela. Nesse sentido, e nesses termos, sou favorável
ao requerimento do deputado Mendes Tabe.